Olá, eu sou a Solange Melo. Sejam bem-vindos ao podcast Dança em Diálogos, um espaço dedicado ao diálogo entre a criação artística e a performance, onde a dança e a coreografia encontram novas formas de comunicar. Estejam preparados para explorar novas perspectivas sobre a dança, descobrir intérpretes, criadores, corpos, ideias em movimento. Mas não só. Neste espaço conhecemos companhias, grupos e coletivos portugueses partilhando as suas histórias, mas também intérpretes internacionais, investigadores e outras figuras da dança de dentro e fora do palco. E acrescentamos ainda mais diálogos, claro, neste caso a três, e sobre espetáculos em cena e outros temas da dança, com a nova rubrica Show Must Go On. Neste episódio do Dança em Diálogos, conversámos com São Castro, coreógrafa, intérprete, investigadora e fundadora da Playfalls. Falámos da sua formação, que partiu do ballet teatro, do percurso enquanto intérprete e do momento em que o corpo que interpretava sentiu a necessidade de criar. Falámos ainda da autoria e de parceria com António M. Cabrita, da consolidação de uma identidade própria através da Playfalls e do que significa sustentar uma estrutura independente no contexto da dança contemporânea portuguesa. Falámos também de tempo e mudança, da experiência de dirigir a Companhia Paulo Ribeiro em Viseu e, por fim, falámos de território e de regresso, com a curadoria do festival A Cidade de Dança, em São João da Madeira, a sua cidade de origem, e da vontade de fazer uma cidade dançar. Olá, São. Olá, Solange. É um prazer ter-te aqui hoje no podcast de Dança em Diálogos. Obrigada por teres aceitado o nosso convite. Tenho a certeza que vai ser uma conversa muito interessante e inspiradora para muitos. Obrigada, antes de mais, obrigada pelo convite. É um prazer também estar aqui e conversar. Estar aqui, que não estamos presentes. Exato, estar aqui nesta conversa, não é? Cada uma na sua geografia. Mas estamos juntas aqui. Isso. Então, vamos começar. Iniciaste a tua formação em dança no ballet teatro e desde então o teu percurso tem sido um atravessamento contínuo entre o corpo que interpreta e o corpo que cria. Da Escola Superior de Dança ao palco de companhias como o Ballet Gulbenkian e a Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo, foste construindo um olhar atento, exigente, moldado pelo encontro com diferentes linguagens e criadores. Mas houve um momento em que o movimento deixou de ser apenas matéria de interpretação e passou a ser território de autoria. Em 2009 criaste o teu primeiro solo, A Tempo, iniciando um percurso autoral que se consolidou numa longa colaboração com António M. Cabrita, distinguida com o Prémio Autores da Sociedade Portuguesa de Autores pela peça Playfalls. Em 2019, também fruto dessa cumplicidade, nasceu também a Playfalls, uma estrutura que afirma uma identidade própria no panorama da dança contemporânea. Pelo caminho assumiste também, juntamente com o António, a direção artística da Companhia Paulo Ribeiro, em Viseu, e desde 2019 que levas a dança para o espaço público através da curadoria do festival A Cidade de Dança, em São João da Madeira, e a convite do município de São João da Madeira. Queria, antes de começar a nossa entrevista, começar lá atrás. Antes de seres criadora, foste intérprete. Naturalmente, antes de seres intérprete, estiveste na tua formação. E a minha primeira pergunta é que aprendizagens é que trazes dessa formação e do teu tempo enquanto intérprete, embora ainda o sejas, não é? E recentemente, então, no palco, que eu tive a oportunidade de ver com a Teresa Alves da Silva. Mas desde esse tempo, o que é que trazes ainda na memória, na tua memória e na memória física? Obrigada por este prólogo, quase. Eu iniciei a minha formação em dança, no fundo, não é? Iniciei no ballet teatro, na Escola de Teatro e Dança do Porto, escola profissional. Mas eu acredito e costumo dizer que a minha formação no potencial do corpo, no potencial técnico, na disciplina, começou ainda antes, na ginástica rítmica. Ok. Porque eu comecei naquilo que é
o habitual, ou pelo menos aquilo que é expectável, não é? Eu comecei na dança tarde, eu só comecei aos 18, e desde os 4 anos até aos 18 foi a ginástica rítmica que no fundo foi moldando o meu O corpo, não corpo. é? Foi disciplinando e dando-lhe algumas ferramentas técnicas para depois ser possível, permitiu que fosse possível um percurso na dança. E da ginástica trago essa, esse conceito do corpo disciplinado, não é? De um corpo versátil, de um corpo preparado para o Plástico? movimento. Sim, exatamente, uma certa plasticidade também. E, e depois, entrando no curso de dança, o que é que eu trago daí? O que é que ainda reside de alguma forma em mim? Acima de tudo, eu sempre tentei construir, porque trata-se disso, né? A formação de um corpo na dança trata-se também de uma construção, e tentei construir um corpo versátil. Esse para mim foi sempre um objetivo muito Concreto. até muito concreto, até muito denso. Às vezes eu concentrava muito e foi um bocadinho um objetivo mesmo enorme da minha parte. Assim, eu quero ser versátil, eu quero construir um corpo versátil. E entretanto a entrada, não é? Entretanto, eu saí do Ballet Teatro, fui para a Escola Superior de Dança. Aí também houve um crescimento muito grande, mesmo a nível também intelectual, a nível daquilo que é um lado mais teórico da dança, não é? E, e o facto de eu ter essa formação e esse contacto com várias técnicas, com vários professores, todos eles foram muito importantes no meu percurso, fez com que o meu objetivo como intérprete, quando saí da escola, quando terminei a minha formação, era realmente encontrar um sítio que me permitisse depois desenvolver ainda mais e pôr em prática esse corpo versátil, ou seja, eu queria trabalhar com imensos coreógrafos e com imensos autores, de forma a pôr em prática isso e a desafiar-me a mim própria. Eu acho que, acima de tudo, foi isso que eu trouxe, esse pensamento da versatilidade, Ok. não é? Deste contacto que tive com as várias técnicas de dança, desde dança moderna, dança contemporânea, dança clássica. O repertório foi muito importante para mim, não é? Perceber o que é que se andava a fazer, que autores é que existiam, criadores, que pensamentos, reflexões, que temáticas é que eles traziam e como é que o corpo poderia responder, não é? De uma forma subjetiva, no fundo, não é? Esta subjetividade imanente no corpo. De que forma é que o corpo conseguia expressar-se de várias formas, em vários contextos, a partir de várias linguagens coreográficas, e isso sempre me acompanhou, Ok. esse desafio, essa vontade de desenvolvimento dessas matérias. Se eu percebi bem, no fundo tu eras uma espécie de um diário em construção, não é? Que vais pondo todas essas camadas, construindo, percebendo novas coisas, novas formas de utilização do corpo, de te mexeres, de seres versátil, para depois, eventualmente, seres uma tela em branco cada vez que trabalhasses com alguém. Não é? Para permitir que o trabalho com o coreógrafo, então, depois teres tudo isso dentro de ti, mas ao mesmo tempo o coreógrafo pudesse Sim, começar de um princípio sim, novo. pelo menos há uma tentativa, não é? Porque eu acredito que qualquer intérprete traz consigo uma bagagem, não é? Sim, claro. Tu Daí, vais. daí o diário que Sim, se escreve, não sim. é? Sim, ou seja, tu trazes. Aliás, esta questão é uma questão muito presente em mim, tanto que fundamentei todo o meu relatório de mestrado à Já lá volta iremos, já lá iremos. desta dramaturgia, por isso Sim. eu acredito que o corpo constrói uma dramaturgia muito própria, muito singular, cada corpo tem uma dramaturgia muito singular e é a partir dela que também o coreógrafo, não é, se baseia.
Ok. É com ela que o coreógrafo se encontra, ou Hum, com várias dramaturgias, dependendo do número uhum, de intérpretes que tem, não é? sim. Eu acredito que quando trabalho com 4 ou 5 pessoas, eu tenho ali 4 e 5 dramaturgias Uhum, diante de mim com quem eu posso trabalhar. E ok. cada um deles vai, obviamente, tentar aproximar-se do meu universo coreográfico, mas que traz já essa Uhum. bagagem artística, essa bagagem. Então, mas sim, eu percebo isso que estás a dizer. Queria só perceber então ou seja, como é que tu trabalhaste ou como é que ainda continuas a trabalhar essa versatilidade do corpo numa bagagem ou numa identidade de movimento, não é? Podemos dizer que existe uma identidade coreográfica e talvez uma identidade no movimento, não é? No intérprete. Como é que se junta essa identidade do movimento a uma versatilidade que poderá ou não adaptar-se à identidade coreográfica do criador? Sim, eu acho que se houver para já tem que haver uma disponibilidade, não é? Uhum, Enorme em quase haver uma escuta, não é? Uma uhum, escuta, um entendimento que os bailarinos o têm, porque uhum, têm as ferramentas para o uhum. fazer. Daí a tela em branco, não Então, é? Essa escuta, digo eu, se pode sim, ser também essa sim, tela em sim, branco, não é? sim, exatamente. Disponibilidade para, sim. Há uma parte do corpo Uhum, que se permite ser uma tela em uhum, branco uhum, para depois vir no fundo entender, armazenar e construir ele uhum, próprio uma tela que depois uhum. se vai juntar com várias cores ou Sim, vários claro. materiais, não Uhum, é? uhum, Dependendo do coreógrafo com que se trabalha. uhum, Mas acho que esse cruzamento se faz a partir dessa disponibilidade, dessa escuta, uhum, dessa, desse permitir-se, uhum, uhum, desafiar-se, não é? uhum, uhum, Porque muitas vezes o intérprete pode ter uma propensão uhum, para gostar de improvisar, para ser um uhum, intérprete uhum, que usa mais a improvisação para chegar aos materiais, uhum. mas também há o coreógrafo, e eu sou uma dessas coreógrafas que traz já muito Tu movimento. transmites movimento, certo? Sim, Uhum, transmito, sim, uhum, sim. Eu recorro muito à transmissão de uhum, movimento. Não quer dizer que o intérprete, e isso é o interessante no cruzamento das várias dramaturgias, uhum, que o intérprete não proponha, não é? uhum, Que o intérprete não altere, uhum, não faça conjugações entre aquilo que uhum, é a sua própria dramaturgia e depois uhum. e os movimentos No fundo é um diálogo, não é? as propostas. Sim, sim, no fundo é um diálogo. Eu gosto de trabalhar nesse Uhum, contexto. Ou seja, olho, observo aquilo que o intérprete já ele próprio tem, tem essa linguagem muito própria, uhum, tem essa dramaturgia muito própria, mas também, no fundo, é perceber o que é que esse intérprete faz com o material que eu lhe dou. uhum, Que isso também que depois é importante, que eu gosto também que o material que eu crio uhum, acaba por se transformar. Não é que uhum. eu decida, ou não é que eu queira que ele fique exatamente como eu o Sim. transmito, mas de que forma é que ele também se pode transformar. E às Uhum, vezes essas propostas da parte dos intérpretes são muito interessantes para uhum. mim. Passamos aqui já para o facto de seres hoje em dia criadora, não é? Não sei se tu te identificas mais com seres criadora hoje em dia, ou seres intérprete criadora, não sei se tens essa designação, se pensas sobre isso, mas claramente houve uma altura em que deixaste de ser só intérprete, não é? Pelo menos a tua biografia, Marco, esta tua criação do teu primeiro solo a tempo. Como é que acontece essa passagem? A passagem surge Uhum, de uma vontade minha de perceber até que ponto é que eu seria capaz uhum. de desenvolver uma criação coreográfica. Portanto, Ou era um seja, desafio, um desafio, sim, um autodesafio. sim, eu acho que todo,
não todos, mas eu acho que há uma maioria, uma grande parte dos intérpretes de uhum, dança acabam por se calhar chegar a uma etapa da vida deles uhum, que há esse pensamento de uhum, vou ser coreógrafo, uhum, vou ser professor, não é? uhum, Até numa lógica de continuidade da uhum. sua profissão. Coreógrafo é é um dos percursos, é um dos Sim, caminhos, embora eu não acho é? que hoje em dia está um bocadinho invertido essa progressão. Não sei se hoje em dia é uma progressão. Acho que antigamente era mais uma progressão e hoje em dia talvez seja menos, tanto na coreografia como mesmo no ensino. Mas pronto, é só aqui uma partilha de que eu Sim, concordo não, contigo que é acho não é, devia ser, está errado. Era natural essa progressão, mas não sei se hoje em dia ela existe tão naturalmente, digamos que é assim. aliás, eu falo destes dois percursos mais Uhum, óbvios exatamente como vias naturais, uhum, porque obviamente, e tenho colegas e uhum, amigos que partiram do campo da dança, não é? E neste momento estão até noutras áreas. uhum, Não quer dizer uhum, que um bailarino, um intérprete, ou até mesmo um coreógrafo, de repente decida entrar por outros caminhos uhum, ou dirigir-se a outras áreas ou fazer mesmo cruzamentos, uhum, faz um cruzamento entre a dança e outra área mais uhum, até científica ou uhum. técnica. Não falei no sentido Não, não, de mas eu ser falava a mais via até mais noutro. natural, se calhar Eu é a via falava, mais natural, mas há eu outras, falava até aliás, mais noutro sentido. Falava mais naquela questão qualificação, não é? de às vezes, muitas vezes, como existe uma ansiedade ou uma ânsia, talvez seja esta a palavra, Uhum. de algum intérprete mais novo de querer ser mais depressa coreógrafo do que ser intérprete, ou seja, não pôr na prática tudo isto que tu falaste aqui, não é? De como é que se cria esta plasticidade no corpo, como é que se descobre novas propostas e querer, de uma certa forma, antecipar o caminho na coreografia. Não, eu acho que não existe nenhum caminho certo ou errado, existe certamente pessoas que fazem de uma forma e outra de outra. Só que acho interessante isso que tu disseste, precisamente porque, como partilho o teu ponto de vista, de que é muito, acho que te dá muitas ferramentas e abre-te muito o campo e traz-te muitas perspectivas novas, trabalhares enquanto intérprete com outros coreógrafos, não é? Porque dá-te um mundo gigante. Foi mais nesse sentido, não necessariamente de seguir outras áreas Outras áreas, sim, ok. sim, mais nessa de intérprete que passa a coreógrafo, depois de perceber o corpo e de conhecer o trabalho de outros e não necessariamente ser coreógrafo antes de ter passado por essa experiência, que não é, como volto a dizer, não é certo nem errado, é só Sim, uma sim, possibilidade, não é? sim, há vários caminhos, há várias perspectivas. Hum, Ou seja, até mesmo essa questão que referes de um intérprete, por vezes um bailarino, não é? Um jovem hum, bailarino uhum, acaba a sua formação e tem aquela perspectiva logo de uhum, começar a criar o seu uhum, trabalho. É válido, é uhum, válido. Obviamente que se tiveres um percurso como bailarino e como intérprete, se calhar ajudar-te-á a perceber também os uhum, meandros da criação uhum, e a lidar com os intérpretes, porque exato. acho que passando por esse percurso como intérprete, eu quando estou deste lado, não é? Estou de um lado Uhum, mais de criação e de observação, eu entendo o outro lado, não é? claro. Já passei por esse lado, por isso há questões artísticas, mas questões também muito de sensibilidade Uhum, e de plasticidade que eu uhum, entendo. uhum. Alguns momentos em que partilham comigo certas dificuldades, eu consigo se calhar perceber mais Porque já facilmente estiveste lá, claro. porque Sim, já eu estive concordo, lá, sim, não sim, é? sim. Mas claro, há várias Uhum. perspectivas e sei também mesmo a nível internacional de alguns coreógrafos que não passaram Claro, claro. propriamente Claro, por isso é por que eu disse, não é fechado, não é? sim, Não é fechado. sim, sem dúvida. Aliás, um dos coreógrafos que, que
são bastante reconhecidos, que é bastante reconhecido na atualidade. O Marcos Mourão, ele próprio admite, ele não passou propriamente por um Curso percurso de tradicional. intérprete, de bailarino, não é? Ele Uhum. tem formação em várias áreas, cinema, fotografia, teatro. Teve depois, sim, uma abordagem no campo da dança, em termos de formação, mas propriamente nunca chegou a ser um intérprete, um bailarino, não é? Que trabalhou com outros coreógrafos, que teve um percurso nesse sentido. E que hoje é um coreógrafo Claro, fantástico e renomado, sim, percebe, claro. sim, Então, e tu, como é que, voltando aqui sim, a ti, voltando. como é que isso, portanto, surge dessa vontade, desse desafio, Sim, dessa desejo sim. de criares a solo, não é? Sim, Porque eu acho que fui a solo inspirada e em solo, não é? em solo. Sim, o A Tempo foi um solo, sim. Para ti, Para não é mim, claro para isso, mim, para para mim ti, ok. própria, Que eu para acho mim que ainda é mais própria. difícil, mas sim. Eu acho que pronto, há várias formas de o contextualizar, Uhum, mas para mim foi mais fácil uhum, porque o investimento era meu, claro, para mim própria, claro. ou seja, decidia quando podia ensaiar, Uhum. quando podia Portanto, dedicar-me. a logística Sim, era mais a simples, logística sim. foi bastante mais fácil, não sei, Uhum, experimentar em mim uhum, primeiro antes de colocar os outros uhum, nesse papel. Ah, e acho que foi ao longo do tempo que fui intérprete e trabalhando com vários coreógrafos, tive uhum, esse privilégio de passar por vários coreógrafos. Acho que me fui inspirando e uhum, fui percebendo o que é a criação, não é? Observando os coreógrafos com quem trabalhava, o que é a criação, quais são, o que é que envolve, não é? As dificuldades, até os uhum, momentos mais fáceis, os momentos mais difíceis, exatamente, se calhar os momentos mais difíceis de lidar com os próprios bailarinos, com os próprios uhum, intérpretes, no fundo, com toda a equipa. E isso inspirou-me e criou-me este desafio de será que eu conseguiria criar? Será que eu, será que eu consigo criar uma linguagem uhum, coreográfica mais pessoal, uhum, mais singular, mais uhum, minha, será que eu traria alguma coisa uhum, de diferente ou de novo? Há sempre essa preocupação, não só fazer por fazer, não é? Lançar-me, fazer uma coreografia por fazer, mas sim. será que isso traz alguma coisa? Será que eu iria imprimir alguma Uhum, coisa que fosse realmente relevante? uhum. E tentava ao mesmo tempo não me preocupar muito com Com isso, isso. porque estaria e estava a colocar um grande também peso em cima de Uhum. mim, não é? Nunca tinha feito nada e já estava a pensar nas repercussões Sim, já estavas a antecipar passos sim. Sim, sim. Uhum, E surgiu, o A Tempo surgiu ahm, no fundo, houve dois estímulos para o fazer. Primeiro, porque havia na altura um festival de solos na uhum, Malaposta, uhum, e houve esse contacto com pessoas da organização e que surgiu essa possibilidade. Olha, não queres apresentar um solo, não queres fazer um solo e apresentar? Era um festival exatamente com artistas emergentes, ou uhum, seja, primeiras criações, e depois também do Festival de Dança de Évora, uhum. produzido pela Companhia de Dança Contemporânea de Contemporânea de Évora, Évora. que houve essa possibilidade também no fundo, ser coprodutor, no fundo, apoiar a criação. E acabei por apresentar nesses dois festivais. Foi assim o primeiro arranque, digamos, do meu percurso E nesta coreográfico. altura estavas na CPBC ou já estavas na Gulbenkian? Nessa altura, estava na Companhia Paulo Ribeiro. Estava a fazer um Ah, projeto. ok. Pronto, A essa parte não Gulbenkian, havia, a não estava Gulbenkian lá. Ok. já. Não, a Gulbenkian já tinham extinguido. Ah, A sim, claro, Gulbenkian, 2009. Desculpa, fui eu que fiz 2009, aqui foi em malas 2004, contas. Sim, 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 foi em sim. 2005. Uhum,
que extinguiram a Gulbenkian. Certo, Eu, certíssimo. eu também só estive o último ano. Ok. Portanto, tu Depois o estiveste na primeiro colégio. CPBC, depois passaste para a Ballet Gulbenkian e depois estiveste com a Companhia Paulo Ribeiro, é isso? Sim, sim, Ok. Enquanto intérprete, sim, claro. sim. E então, fazendo aqui um salto temporal para 2019, com a Play False, que nasce de uma parceria pessoal e artística com o António Cabrita. Surge enquanto uma estrutura representativa do vosso trabalho autoral, segundo Sim. entendo. O que é que tornou inevitável essa criação da Play False enquanto estrutura? Tornou inevitável, o sistema, Uhum, no fundo. uhum, A, a simples ideia e o objetivo de, se queremos concorrer a uhum. apoios do Estado, Temos que estar vamos estruturados. precisar de uma Uhum, estrutura. uhum, uhum. Ok, Ou seja, a motivação foi muito técnica ok. nesse sentido, não Uhum, é? Um, Claro que eu e o António M. Cabrita já havíamos desenvolvido o nosso trabalho nos anos anteriores, uhum. ou seja, a nossa colaboração começou em Também já vou lá, mas sim. 2012. Sim. Na altura tivemos o apoio logístico e técnico da Voarte. No Uhum, fundo, fomos dois artistas uhum, que a Voarte acolheu no sentido de nos produzir, não é? uhum, Porque fizemos a nossa primeira criação, o Wasteland, começamos a fazer espetáculos e havia sempre a questão técnica uhum. dos pagamentos, não é? Sim, Pronto, e sim. precisávamos de uma estrutura Que que apoiasse o vosso fizesse, no trabalho também. fundo, Uhum, exato, que assumisse, no fundo, essa função. uhum, E depois, mais tarde, com o tempo, viemos a criar várias peças e com o tempo acabámos por decidir, não, nós devíamos ter uma estrutura própria, uhum, que fosse uma estrutura que, no fundo, acolhesse o nosso trabalho coreográfico, uhum, e para depois conseguir concretizar as candidaturas à uhum, DG uhum, Artes ou a outros apoios para financiamento dos nossos uhum, uhum. projetos, não é? Por isso, acima de tudo, foi essa questão Claro, técnica. não, não, é muito pertinente dizeres isso porque realmente essa necessidade surge em muitos criadores, não é? Que ultrapassa em muita medida a criação, que tem que ser uma visão muito mais ampla e estratégica, no fundo, para conseguir perseguir o seu trabalho, não é? Tem que sair desse campo criativo e entrar naquele campo logístico, de produção e de funding, como é que se diz? De financiamento dos seus projetos. Portanto, isso realmente é importante também partilhar, porque às vezes existe toda uma fantasia de que claro, existe naturalmente uma visão e nem estou a dizer, nem estou a colocar isso em causa, existe naturalmente uma visão, mas que realmente tem que se também ter os pés muito assentes na terra e perceber que um trabalho de criação tem que ser suportado por alguma coisa mais palpável, não é? E estruturada. Claro, não Ah, quer dizer que os artistas não possam concorrer a nível pessoal, ou seja, não, claro, e podem, o apoio a projetos da DG Artes claro. permite que concorras em nome pessoal, não é? Sim, 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 Mas, mas mas não depois, deixa, não mas deixa de depois, haver, é. Depois considerando um apoio sustentado, por exemplo, claro. que é o que neste momento a Play Falls tem, já implica Precisa de uma estrutura. de uma visão um bocadinho mais ampla, não é? E isso passa pela criação de uma estrutura. E esta pergunta, um bocadinho mais difícil ou não? Que tem a ver com esta tua parceria, parceria, não sei se é a palavra certa, de criação com o António M. Cabrita, como é que depois se constrói uma linguagem coreográfica a dois? Ou uma identidade, se preferires. Cruzando, não é, as nossas matérias, o Hum, que cada um traz, no hum, fundo, não é, no seu corpo, na sua dramaturgia uhum. física. Acabamos por, desde
pronto, a colaboração que eu tive com o António começou de uma forma pessoal, não é? Como Uhum, casal. uhum, Ambos já tínhamos iniciado um percurso coreográfico a nível individual, não é? uhum, Pelo menos já nos tínhamos lançado nessa perspectiva e quando nos encontramos como casal, decidimos vamos experimentar, vamos para estúdio e vamos ver uhum. O que o é que que é que acontece? surge. Uhum, Foi mesmo, a partir do nada, sem um grande objetivo uhum, artístico, foi, vamos para estúdio, temos este tempo, temos este espaço, vamos para estúdio e vamos perceber. E, uhum, e na realidade começámos a observar que ambos, a nível de movimento ou das propostas que um e outro traziam, havia uma grande complicidade. uhum, Um, Começámos a perceber que éramos muito físicos, não é? uhum, E que dávamos muita importância ao gesto, aos uhum, pequenos gestos, aos pequenos movimentos, não é? uhum, Às pequenas partículas de uhum, movimento, como eu gosto de chamar aos gestos, às uhum, pequenas partículas de movimento. Um, e a partir daí começou a nossa colaboração. Começámos a trabalhar, começámos a perceber que estávamos a construir já qualquer coisa, começámos a juntar umas frases, e encontrámos-nos com o Jean-Paul Bocchieri, uhum. que na altura estava a programar um pequeno festival de dança em Almada. E que realmente disse: Olha, vocês não estão a trabalhar juntos, não querem apresentar nada juntos. E nós, pronto, foi a primeira oportunidade de aí ter um objetivo mais Uhum. específico. E pronto, temos esta oportunidade de apresentação. Vamos trabalhar um pouco mais focados nisso, e então foi Uhum. daí que surgiu o Wasteland, E a ficou. nossa primeira criação. Sim. E E ficou. depois continuou. E Depois ficou, fomos continuaram o caminho. desafiando um ou outro ao longo do tempo e acabámos por construir por no fundo criar vários trabalhos juntos. E ficou, ou seja, já partilhaste que acabou por ser, de uma certa forma, muito natural essa vossa Foi, foi. parceria, esse duo é um duo, não é? Vocês são um duo coreográfico, ou pelo menos foram durante algum tempo, agora estás mais a solo. Mas tinha algum. Eu acho que os casais a trabalhar então, são sempre muito particulares, vá. Tinham esse momento também de confronto, e não quero, ou seja, não quero invadir demasiado, mas acho que há sempre aquele momento de confronto em que eu acho que deve ser um bocadinho mais assim e um bocadinho menos assim. Isso também existia com vocês, apesar dessa naturalidade toda? Sim. Sim, sim. E, é perfeitamente visível e podem comprová-lo no documentário que temos. Há uma série de episódios, não é? Do Portugal que dança. Sim, é verdade, ia-te perguntar isso, Foi uma Portugal, série. portanto. Ok, ainda bem que estamos a falar aqui, eu depois vou procurar o link está disponível? Está disponível. Ok, Está que é disponível. para deixar na descrição do episódio. Sim, nós temos o episódio, não é? Na altura surgiu este convite da parte do Luís Antunes Uhum, e da Cristina Ferreira, uh, e que foi um convite interessante, não é? Porque eles estavam a fazer uma, uma tinham uma série uhum, de documentários para fazer, mais coreógrafos emergentes, ou uhum, seja, uma nova geração da uhum, dança contemporânea, e na altura acompanharam o Rule of Thirds, no fundo a uhum. criação e a estreia do Rule of Thirds. E acompanhando os ensaios, dá perfeitamente para Para perceber perceber que essa. nem sempre estávamos de Claro, acordo, claro. que é normal, mas também havia um respeito muito Sim. grande, não é? Desse lugar de cada um na Hum, criação.
e encontrávamos sempre forma Resolver. de ceder, Uhum, às vezes não resolvíamos, às vezes cedíamos, que eu acho que é uhum, uma questão também muito importante para quem trabalha junto, né? uhum, E principalmente nós somos um casal, uhum, não deixar que isso afetasse uhum, também, claro. de certa forma, a Tivesse nossa uma vida separação pessoal. de águas de qualquer, Sim. de certa E forma. às vezes havia essa cedência, dizer, Uhum, pronto, se calhar, sim, ficamos mais uhum. com esta tua perspectiva, esta tua ideia, e pronto, e se calhar noutra Noutra fase, noutra altura altura, seguimos de outra forma. sim, sim, encontrar Ah, um equilíbrio, mas pronto, nem sempre era fácil. Nem não, sempre eu era também fácil. estou curiosa, eu também vou ver. Eu sabia que existia, mas estava com dúvidas do nome e pronto, agora fiz aqui também esta nota e não só quero ver como vou deixar e acho que é importante poderem, se poder ver mais e eu sei que passou na RTP2, mas às vezes há coisas que ficam esquecidas e que vale a pena voltar a lembrar. Então, passo agora para um momento diferente do vosso percurso também. Foi esta mudança também geográfica, não é? Terem passado para Viseu, penso que começou com, com terem ambos assumido a posição da direção artística entre 2017 e 2021 da Companhia Paulo Ribeiro. O que é que significou para ti, em particular, esta mudança, não só de estar à frente de uma companhia assim designada, mas também de ter que haver esse percurso no território, Essa essa deslocação, mudança, assim, essa essa deslocalização, sim. Ahm, na altura foi uma enorme surpresa, não estávamos minimamente à espera, não é? Não- de, estávamos os dois num contexto ainda muito de interpretação, criação, não era um contexto que fosse muito evidente já nas nossas cabeças, esta questão da direção, de uma direção artística. Mas o Paulo Ribeiro desafiou-nos a isso, não é? Quando foi convidado para assumir, o Paulo Ribeiro foi Uhum. convidado para assumir a A direção direção artística da da Companhia Nacional de Nacional Bailado. Bailado. Sim, e isso obviamente fez com que nós tivéssemos que sair de Lisboa, estávamos Uhum. ambos em Lisboa na altura, e foi um bom momento, acho que foi um bom timing. Uhum. Primeiro, o lançarmos a este desafio, não é? De perceber o que é dirigir uma estrutura Uhum. e, ao mesmo tempo, desta deslocação geográfica de sair do grande centro, não é? No fundo, Uhum. continua a ser o grande centro Uhum. onde Sim, sim. tudo acontece, não é? Também muito dividido com o Porto, neste Uhum. momento, e com outras cidades, mas realmente foi muito foi muito bom também para Uhum. nós termos saído. E digo que foi um bom timing, porquê? Uhum. Por uma questão também muito pessoal. Uhum. Eu estava grávida Ah, ok. e percebemos, estava grávida da nossa filha Isabel, e percebemos que se calhar é a altura, este convite surge Fazia numa sentido, altura sim. ideal para Uhum. pensarmos na construção, não é? De uma vida noutro sítio que não Uhum. seja esta grande cidade. Vamos ter uma filha, por isso, se Uhum. calhar, este deslocamento para um sítio, se calhar um pouco Mais mais tranquilo, sim. tranquilo, com outro tempo, se Uhum. calhar vai ser positivo e vamos, não é uma coisa, não precisaria, não, na altura não pensávamos que fosse uma coisa, se calhar, a longo prazo, ou seja, iríamos Uhum. dirigir a companhia, hum, sabíamos que iríamos dirigir a companhia pelo menos durante 4 anos, que seria o tempo de candidatura de um quadrienal à DG Artes, porque a Uhum. Companhia Paulo Ribeiro tinha o Uhum. quadrienal. Pronto, também seria algo que, passado quatro Um anos, desafio, não. portanto, naquele momento apresentou-se como um desafio que vocês, Sim, 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 ok, mesmo que sim, seja a prazo, acho que sim, faz sentido, bora lá. sim. E iria ser importante porque, no fundo, houve uma grande
uma grande aprendizagem Uhum. sobre esta questão de dirigir, Era não a é? minha pergunta a seguir. Então, a principal, acho que a principal aprendizagem, não é? Que tudo se desencadeou a partir deste convite para a direção artística da Companhia Paulo Ribeiro, foi realmente esse estar, esse aprender com toda a equipa que já estava na Uhum. companhia, perceber toda a movimentação necessária e tudo aquilo que eram as ferramentas Uhum. técnicas para que a produção, a comunicação, a difusão, tudo isso desencadeasse um percurso, a continuação do percurso. Uhum. Esse também era a nossa. Havia esse cuidado da nossa Uhum. parte que começou por ser um pouco assustador, não é? Porque a Uhum. Companhia Paulo Ribeiro é uma companhia que já existe há vários anos, não Uhum. é? Tem um percurso de algumas décadas Uhum. e essa responsabilidade Uhum. também nos assustava um Portanto, pouco. havia esse peso da herança, no fundo, era assim Sim, sim, sim. essa. Uhum. Sim, mas que, pronto, havendo a confiança Uhum. do Paulo Ribeiro, Uhum. claro, para nós foi um prazer e um gosto, não é? Acompanhar a companhia e dirigir Uhum. a companhia durante esses anos, e no fundo desenvolver até vários projetos que Uhum. a companhia na altura não tinha como foco, não é? Uhum. Como o apoio a jovens emergentes, Uhum. apoiar através de residências, Uhum. e também projetos que cruzassem muito também a educação e Uhum. arte. Houve assim o Summer Lab, que Uhum. lançámos como uma semana intensiva de formação em Uhum. Viseu, tudo isso neste contexto descentralizado, Uhum. não é? De promoção da dança, da arte, num sítio que não era os grandes centros urbanos, Uhum. mas que já havia um trabalho muito grande, não Uhum. é? Da parte da Companhia Paulo Ribeiro, em Uhum. Viseu, também a partir do lugar de diretor artístico que o Uhum. Paulo era do Teatro Viriato, Uhum. não é? Esta Portanto, questão de duas. residir da Uhum. companhia, desculpa, esta questão Nada, da nada. companhia estar residente no Teatro Viriato, Uhum. num teatro, não é? Acho que também para nós foi ótimo e foi fundamental a todos os níveis, a nível profissional, a nível pessoal, humano, Uhum. conhecer a equipa, estar constantemente, ou seja, partilhar diariamente com a equipa, entre a equipa do Teatro Viriato e da companhia, foi ótimo, foi uma aprendizagem muito grande. Foram assim anos muito bons e Uhum. carregados de conhecimento. Uhum. Então, duas perguntas. A primeira é, e sendo criadores, vocês sendo criadores, não é? Mas pronto, a ti, esta pergunta também, é a ti que estamos aqui a ouvir, não é? Neste tua perspectiva. Sendo criadores, como é esse lugar de seguir ou dirigir artisticamente uma companhia de outro criador, não é? Porque era uma companhia autoral, não é? Sim. Imagino que durante o vosso período possa ter sido menos, mas também a pergunta é nesse sentido, não é? E a outra é se, quer dizer, já respondeste um pouco a isso, mas queria que se pudesse elaborar um bocadinho mais, que é a importância de ter companhias residentes e a importância que ela tem na construção que o próprio território, a cidade, a localidade, as pessoas depois dá a esta área artística que é a nossa e que muitas vezes é posta talvez num degrau mais abaixo que as outras, não é? Sim. Ahm, Em relação à tua primeira questão, eu fiquei É. mais com a última agora na Não, que cabeça, tinha a peço ver como é que desculpa. dois Ok. autores que criam pegam Da numa companhia autoria. à Sim, altura da que já autoria. tem, que já é de autoria, não é? E que Sim, não é sim, sim. sua, sim. Sim.
Sim, eu acho que essa responsabilidade de que eu falei era exatamente nesse sentido também Uhum. de, no fundo, manter, não é? Chama-se Companhia Paulo Ribeiro. Opa! Ai, tive mesmo que É uma espirrar, companhia de desculpa. autor. Santinha. É uma companhia de autor, sempre foi. Uhum, Por isso, no fundo, esta transição durante aqueles anos em que eu e o António estivemos a dirigir a uhum, companhia, a proposta do próprio Paulo Ribeiro não seria só que iríamos dirigir a companhia e, no fundo, desenvolver os projetos que a própria uhum, companhia já tinha uhum, nos seus eixos de ação. Seria também que a companhia fosse uma estrutura para, no fundo, promover o nosso trabalho. uhum. Ou seja, ele no Ok. fundo permitiu que uma companhia de Uhum, autores, não é? Devido à ausência dele, uhum, permitiu que a estrutura, não é? Que a associação uhum, cultural, que no fundo é uhum. uma associação, começa por ser tecnicamente uma associação cultural, Certo. que a associação cultural se permitisse disponibilizar e abrir para que outros autores Uhum. também No fundo, era abrir as portas da sua casa para que vocês residissem sim, naquela casa e aí desenvolvessem o vosso trabalho, não é? Tendo sim, naturalmente a herança da companhia, mas que pudessem crescer também enquanto sim, criadores sim, claro. nesse lugar. Sim. Sim, e isso no fundo foi um voto de confiança Uhum. enorme Sim. da parte do Paulo Ribeiro, não é? Uhum. Como estás a dizer, quase que abrir a porta Uhum. da sua companhia, da sua casa, não é? Essa responsabilidade também de tratarmos bem Uhum. desse lugar, desse Uhum. espaço, não é? Que tem uma herança. Não Uhum. é? Por isso, foi-nos permitido, não é, que durante esses anos nós desenvolvêssemos as Uhum. nossas criações. Uhum. Tanto que um solo para a sociedade foi criado no âmbito da Companhia Paulo Ribeiro, Uhum. assim como o Last. Nós temos Uhum. a criação Last com o Quarteto de Cordas de Matosinhos, Uhum. também foi criado no âmbito e dentro desses anos de Uhum. direção da Companhia Paulo Ribeiro. Um, Ao mesmo tempo, também o Paulo Ribeiro, quando já tinha isso na própria candidatura da DG Artes, ele próprio também desenvolveu um trabalho um, para a companhia durante Uhum. esses anos da sua autoria. Ou Uhum. seja, a companhia não deixou de ter o trabalho do próprio Paulo Uhum. Ribeiro em circulação. Portanto, no fundo, houve uma boa simbiose entre o passado, o presente, que eram vocês, e naturalmente depois para o que se seguiu no futuro, que eles também saíram de Viseu, mas vocês ficaram, não é? Sim, sim. Nós acabámos por decidir ficar e, entretanto, a Companhia Paulo Ribeiro também já não está em Viseu, está Uhum. no Estoril. Isso sim, houve essa Houve deslocação. sim, essa transição toda, que é interessante ver. E isso também, portanto, hoje em dia que vocês estão em Viseu, não é? Playfalse, eu imagino que seja uma estrutura residente em Viseu, que o António também está num novo desafio profissional enquanto diretor do Teatro Viriato. Portanto, houve toda esta sequência feliz de possibilidades, não é? Em terem-se mudado para Viseu. E é aí que entra também esta minha questão da herança, não é? Que no fundo foi deixada pelo Paulo Ribeiro e pela companhia, de ter uma companhia de dança residente num território durante um longo período de tempo, possibilitou também, imagino que uma nova visão de quem vive em Viseu, mas de quem pode agora criar em Viseu ou continuar a criar em Viseu. E no caso do António, se calhar uma coisa até um bocadinho inesperada, não é? Que é ter alguém que vem da dança de repente ser diretor artístico de um teatro, não é? Historicamente não acontece assim tão frequentemente. Sim, a verdade é que a dança, a área da dança, tem na cidade ocupa um grande lugar e um Uhum, grande espaço para quem cá vive. Ou uhum, seja, tudo isto pela herança do próprio Paulo Ribeiro, que
assume a direção do Teatro Viriato, vem para Viseu e assume a direção do Teatro Viriato, trazendo a sua companhia para residir no teatro e para ser a estrutura residente. Toda, obviamente, tendo e voltamos com o António M. Cabrita, voltamos a ter no Teatro Viriato um diretor que vem do campo da dança, da área da dança, e isso é ótimo para nós que estamos na área da dança, porque há sempre um olhar muito diferente para a própria programação, não é? Tanto que, e como dizia, todos os habitantes de Viseu, todos os residentes e as comunidades em Viseu que cá estão, a dança sempre teve um lugar muito forte, um lugar muito de contacto, exatamente esse meio, o meio de expressão artística, de contacto entre as pessoas e o teatro foi sempre a dança. Exatamente porque o Paulo Ribeiro trabalhava a dança, tinha uma companhia de dança, por isso sempre houve esse relevo, no fundo, da parte da dança. Ou seja, não, neste momento, por exemplo, a Play False não está residente no Teatro Viriato, Mas está residente em Viseu, após certo? está residente em Viseu, sim. Isto pronto, por questões técnicas e por Claro, uma decisão do próprio CAEV, que é a estrutura que gera o o Teatro teatro. Viriato, mas sim, eu acho que é um modelo que se deveria Replicar. replicar Exato, no exatamente, era mesmo território. isso. Era aí que eu queria chegar. Não estou com isto a dizer que deveriam ser sempre companhias de dança. Acho que só o facto de ter uma companhia com um trabalho artístico, seja no teatro, na dança ou em outra área, residente no próprio teatro, acho que ganha uma dimensão mesmo de mediação com o próprio público, com os próprios residentes no próprio território. Acho que é sempre. Claro que há sempre esta questão de dar primazia, não é? A uma estrutura, só a uma estrutura, quando em todos os territórios há sempre várias estruturas, ou de dança, que se dedicam à dança, ao teatro, mas acho que acima de tudo a questão de haver um espaço dentro do próprio teatro que acolhe uma área artística, acho que é sempre relevante. Acho que é sempre relevante, acho que é uma mais-valia para o próprio teatro, uma mais-valia, obviamente, para as estruturas artísticas e acaba por ser também uma mais-valia porque o próprio trabalho que se desenvolve é completamente diferente do que a estrutura estar, no fundo, externa, não é? Sim, Pode claro, receber traz um cotidiano, traz um viver, traz um coabitar, sim, que é diferente de passar, não é? sim. Mesmo entre as próprias ações da estrutura que reside e as ações que o próprio teatro promove, pode haver imenso cruzamento e pode Claro, haver aqui uma articulação e uma sinergia, claro, que é completamente diferente se uma claro, estrutura está mais externa. claro. Pronto. Eu acho que, acima de tudo, a maior, e acho que é importante referir isto, a maior dificuldade é realmente os espaços, né? Sendo no teatro ou mesmo externo ao teatro, há uma grande dificuldade das estruturas conseguirem espaços, principalmente estruturas de dança, porque as especificidades do Sim, espaço para a dança são completamente diferentes, sim. como saberás, não é? Logo a partir do tipo de piso, não é? E é muito difícil, é algo que eu tenho percebido, um pouquinho por toda a parte, é Sim. muito difícil conseguirmos Mesmo em ter Lisboa, não é? espaços. Apesar de tudo, a dança tem essa limitação, o espaço é realmente é muito importante. Mesmo em Lisboa não é fácil de encontrar sítios disponíveis para se trabalhar e para se criar, não é? E se calhar fora de Lisboa há mais espaço, não é? Quando eu digo espaço, não é? Uhum. Mais Há possibilidades, potencial, há há mais potencial de potencial. espaço, mas depois não existe Sim. tanto esse investimento em espaços que tenham essa possibilidade, não é? Que mesmo sendo multidisciplinares,
que tenham, em primeiro lugar, condições para a dança, não é? Porque o resto cabe em qualquer estúdio de dança cabe uma companhia de teatro ou mesmo uma orquestra ou músicos ensaiar, não é? Portanto, tem que se pensar em primeiro para a dança e porque depois aí toda a gente vai conseguir trabalhar todas as áreas. Queria agora pensar um bocadinho sobre esta questão da curadoria e deste projeto, que já não é um projeto, não é? Já é algo mais sólido, de São João da Madeira, que é de onde tu és original, certo? Sim. Que a Cidade de Dança, que acontece todos os anos desde 2019, se não me engano, Sim, que este ano acontece de 28 de Abril a 3 de Maio, também se estou correta, sim. e que passa pela curadoria, mais do que pela criação, e esta ideia de pôr uma cidade a dançar. Fala-nos um bocadinho sobre isto. Então, a Cidade de Dança é um pequenino festival que, obviamente, o objetivo é que vá evoluindo e vá crescendo, Uhum, mas que é um pequeno festival na cidade de São João da Madeira. Foi um uhum, convite que surgiu em 2019 da parte do município, considerando que eu sou natural de São João uhum, da Madeira, não é? De promover um tempo e um espaço de forma a dar relevo à dança, não uhum, é? A colocar várias propostas a acontecer na cidade, não só nos espaços culturais, mas também no espaço exterior, no espaço uhum, urbano, de tentar com que houvesse uma energia mesmo e a construção de várias dinâmicas na uhum, própria cidade em que o foco fosse a dança. uhum, E então já vamos este ano para a 7ª edição. Só não se concretizou em 2020 por causa devido do à Covid, pandemia. sim. Depois, em 2021, conseguimos fazer assim uma pequenina abordagem, Uhum, não foi com esta dimensão uhum, que temos agora, porque na altura havia ainda muitas uhum, restrições, mas fizemos assim um espetáculozinho acontecer, algumas coisas uhum, em espaços ao ar livre, mas neste momento adquiriu assim uma proporção que eu acho que é uma. Acho que é um momento em que o festival, a partir desta 7ª edição, já demonstra que tem uma capacidade para mover um pouco uhum, a cidade. Já há um público que gosta de vir, que gosta de assistir, que gosta de participar, porque uhum, neste momento no festival começámos por ter só apresentações nos espaços, na Casa da Criatividade e no Passos da Cultura, que são assim os espaços uhum, culturais de apresentação de espetáculos na cidade. Um, mas também houve aqui, desde a primeira edição, várias sinergias que aconteceram e que a mim me há assim, um orgulho uhum, também grande, que é de ter parceria com as próprias entidades da cidade, uhum, ou seja, de aproveitar os recursos da uhum, cidade e de conseguir promover a dança também através dessas parcerias. Uma uhum, delas com o turismo industrial. São João uhum, da Madeira é um polo muito grande de turismo industrial e fazemos acontecer várias apresentações, pequenas apresentações, pequenos excertos em várias empresas e várias uhum, fábricas. ok. Ou seja, temos esse público, é sempre um momento Uhum, de contacto com o público muito particular, uhum, em que também dou a conhecer ao público o que é que vai acontecer uhum, durante os dias do espetáculo. É, no fundo, apresentações mais, digamos assim, mais privadas a uhum, trabalhadores das fábricas. uhum, E há assim uma parceria também com o Cine São João, que fazemos acontecer exibições de filmes, uhum. ou este ano, por exemplo, vamos ter uma parceria, já estou aqui assim Já estás a fazer spoiler, sim. a revelar, tanto que a programação ainda não é pública. Ainda não foi ótimo. Vou dizer, vejam, ouçam o podcast, vão saber tudo. Vou revelar assim uma parceria que temos este ano com o Festival in Shadow,
Ai, que bom. Vai haver assim a exibição de alguns videodança, uh, pronto, e há sempre a parceria recorrente com as várias estruturas e várias escolas de dança que existem na Uhum. cidade, que apesar de ser um concelho muito pequenino, é o concelho mais pequeno de Portugal, tem muitas escolas de Sério, dança. que bom. Tem muitas escolas de dança e há sempre a participação de todas as escolas em todas as edições. Um, e pronto, para mim é um motivo de orgulho, Uhum. de reconhecimento destas Uhum. estruturas que trabalham na área da dança na cidade, que o público se envolva, porque neste momento também já temos um projeto participativo, ou Uhum. seja, um projeto em que convido um coreógrafo que trabalha com um grupo de participantes que se inscrevem Uhum. e que há um mês, mais ou menos sensivelmente 4, 5 semanas antes do festival, começa a haver um Começam a trabalhar. processo de criação Uhum. com esse grupo, que depois se apresenta, que estreia Uhum. no festival. Ou seja, há um envolvimento de várias pessoas, de várias equipas, obviamente de estruturas, que fazem com que o festival já tenha assim alguma presença a nível Uhum. nacional, o que me dá imenso, Uhum. imenso prazer. E é uma forma também de, de se cruzar, que o festival também traga à cidade outros coreógrafos e outras Uhum. companhias reconhecidas, não é? Uhum. Este ano, por exemplo, vamos ter uma companhia internacional, Meu também Deus, vou ter estás a uma fazer e me estás voz. a revelar imenso já, Estou a sim. revelar para criar uma certa Que bom curiosidade também, não é? suspense. Que as pessoas também, onde quer que estejam, visitem São João da Madeira e Claro. possam vir ao festival. Um, e, e que há assim várias iniciativas. Eu tento sempre que nas escolas, temos Uhum. coisas a acontecer nas escolas, por isso tentamos que haja vários eixos de ação e Uhum. que no fundo, um, vários públicos sejam Uhum. convocados. Temos sempre a audiodescrição nas Uhum. apresentações. Isso é uma coisa que também, esta questão da acessibilidade, não é? De práticas da acessibilidade, é uma atenção que também temos tido. Ou seja, é um grande investimento, é um grande Uhum. trabalho, não é? Exige muito da equipa, mas é sem dúvida um grande gosto fazê-lo acontecer todos os anos. Que bom. Fico mesmo entusiasmada e muito contente pela nossa conversa, que já vai longa. Certamente conseguiríamos estar aqui mais horas. Queria só deixar esta última pergunta no ar. O que é que te continua a inquietar artisticamente? O mundo, Hum. o mundo. Hum. Tudo aquilo que vai acontecendo ao nosso redor, Uhum. para mim é uma motivação para tentar traduzi-lo Uhum. da melhor forma possível, Uhum. mesmo que estejamos a falar de um campo subjetivo, como a Uhum. dança, né? Não é um campo concreto Sem como, palavra? como o teatro, porque não Uhum. existe a palavra, não existe esse formato de comunicação mais concreta, mais direta. A dança vai sempre permanecer, e apesar de às vezes, obviamente, a dança cruza-se com o teatro e Sim, existe a claro. palavra, Claro, é isso, sim, sim, sim. mas falando da essência da dança, Uhum. que é o corpo em movimento, não é? O corpo expressivo, hum, vai sempre ficar neste campo, hum, que eu considero mágico, Uhum. da linguagem indireta, como usando uma expressão Uhum. de Maurice Merleau-Ponty, que diz exatamente que o campo das artes, mas especificamente da dança, que se encontra neste território de linguagem indireta, Uhum. que é algo que é muito. Tem que ser que eu, que eu, que descodificado, eu não é? gosto, Tem que sim, ser, e cada um tem a sua própria sim, interpretação, não é? É quase que como. é, que é desafiante, Uhum. que Uhum. sinto-me constantemente em desafio, a ser Uhum. desafiada, Uhum. não é?
como é que eu consigo absorver de tal forma esta temática e transmiti-la da melhor forma possível, não é? Através do corpo, através das dramaturgias do corpo. Por isso, sim, eu uso as minhas inquietações pessoais, que são, no fundo, a que eu não sou impermeável, vivendo, não é? Sendo um ser que existe neste mundo que temos, e das múltiplas coisas que acontecem nas várias dimensões sociais, culturais, políticas, artísticas, e tento trazer isso para a minha prática artística, no fundo, e sentir-me constantemente desafiada por essa tradução, no fundo, não é? A tradução de coisas concretas através do corpo. Foi um prazer falar contigo mesmo, tal como tu e eu gostaríamos de estar juntas a falar presentemente e a fazer esta entrevista. Não foi Para a possível, mas próxima, eu para a agradeço-te próxima. muito, porque eu queria fazer já há muito tempo. Desejo-te o melhor, dou-te os parabéns por tudo, pelo teu caminho, pela tua criação, pela tua disponibilidade, pela tua generosidade. E por essa inquietação que ainda continuas a ter e a trazer-nos na dança e através da dança. E desejo-te o melhor. Um grande beijinho e até breve. Obrigada, agradecer-te de coração este convite. Foi um prazer conversar contigo e espero que da próxima vez seja Cara a cara. presencial, seja presencial e obrigada por tudo e também o melhor dos percursos para o teu trabalho e para a Dança em Diálogos e para este podcast. Obrigada. Beijinhos. O episódio de hoje do Dança em Diálogos chega ao fim, trazendo mais uma perspectiva, mais um percurso, mais uma reflexão sobre a dança. Já sabem, estão todos convidados a seguir o podcast Dança em Diálogos nas nossas redes sociais, a partilhar os episódios e a deixar a vossa opinião ou sugestões para temas futuros. Para estar sempre informado sobre os novos episódios e atividades, podem subscrever o nosso canal no YouTube e no Spotify. Além disso, está disponível a nossa newsletter em ddiálogos.com, onde podem conhecer melhor a Dança em Diálogos e todos os seus projetos e dimensões. A Dança em Diálogos é uma plataforma de criação, produção e programação em dança, com um enfoque particular em projetos de mediação e participação de e com diferentes públicos e comunidades. No próximo episódio, vamos continuar, claro, com mais dança e mais diálogos. Eu sou a Solange Mel e espero voltar a estar convosco em breve.